A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. A plataforma sempre nos informa que mais de 70% que ouve os nossos vídeos não são inscritos no canal. Por gentileza, se inscreva, porque você receberá da plataforma digital os nossos vídeos de primeira mão. Irmãos, o nosso assunto de hoje, assunto que irmãos vem pedindo para mim falar, como sobrevivi na congregação, por todos esses anos, e o que o Evangelho impactou a minha vida. Irmãos, como já contei vídeos anteriores, o meu sofrimento, a minha perseguição por parte de grupos de anciães que se uniram contra mim. A finalidade era uma finalidade de me extirpar, de me destruir, porque a minha vida dentro da congregação, desde dos anos de 1980, quando pertenci à congregação, então não houve motivo da minha parte, como, vamos dizer, insubmissão, soberba. Não, o meu foco sempre foi Cristo, irmão. Sempre foi Cristo. E sempre eu sempre fui verdadeiro, sincero, nunca tive um comportamento estranho, ao Evangelho. Então, essa perseguição nasceu, irmãos, por maldade dos corações dos próprios anciães, com a intenção de querer destruir a mim e minha família. Quando vi que essa ação ela ia se estender, porque eles são o seguinte, irmão, enquanto eles não alcançam os seus objetivos, eles continuam na sua missão destruidora. Então, irmãos, o que aconteceu na minha vida, eu comecei a orar muito e a buscar Deus. E mergulhei na Sagrada Escritura. Então, quanto mais a perseguição ia aumentando, irmãos, mais Deus ia me vestindo da roupagem do Evangelho. É como está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e do grego. Isto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, eu me apropriei do Evangelho. Quanto mais a perseguição se estendia, mais eu me apropriei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Deus foi me empoderando cada vez mais que a perseguição se estendia, cada vez mais o Senhor ia me empoderando do poder do Evangelho. Quanto mais a perseguição se estendia, mais, irmão, eu crescia em graça e em conhecimento. Agora, muitos perguntam, por que tudo isso aconteceu na vida do irmão e o irmão não abandonou a congregação? Irmão, pelo sentido que quando eu vim para a congregação, né, quando eu vim obedecer a Deus ali no estado do Acre, né, onde tem uns ministério de anciães ali, muito me considerava tanto do Acre e de Rondônia. Eu não sentia ainda, né, quando eu mudei de Rondônia para Uberlândia e depois para Anápolis, foi onde a perseguição se estendeu na minha vida, no meu caminho. Mas quanto mais perseguição se estendia, mais a minha casa se enchia de irmãos de muitos estados, vinha caravana, e nós orava e buscava Deus. E aí eu comecei a me debruçar sobre a Escritura Sagrada, comecei a estudar a Bíblia com profundidade. E aí o Senhor foi abrindo para mim todos os instrumentos, né, do Evangelho, foi me empoderando cada vez no Evangelho. A perseguição foi me empurrar para Deus, para o céu, para a eternidade. Aí comecei, que vi que a doutrina dos anciães, né, vi que ela contradizia a Escritura. As pregações eles falavam no púlpito, nós ia consultar a Bíblia, estava tudo invertido no que os apóstolos defenderam, no que a igreja primitiva defendeu. Então, irmãos, e aí eu comecei a fazer esse trabalho nos bastidores, né, com os anciães, com os cooperadores, com a Irmandade, mostrando a linguagem do Evangelho, o que é o Evangelho. Começamos a desconstruir este tema que eles defendem da congregação, salvação por obras, e comecei a mostrar para os irmãos que pelas obras ninguém será chamado justo diante de Deus, né? E comecei a falar do favor imerecido de Deus, que nós não temos nenhum merecimento de salvação, somos salvos pelo mérito de Cristo. E aí fomos fazendo este longo trabalho, igual estamos fazendo. Então, quanto mais perseguição se estendia, mais eu procurava servir a Deus. Servindo a Deus dos bastidores.
O prejuízo, para quem foi o prejuízo, irmão? O prejuízo foi para os que deram ouvido às mentiras deles contra mim, porque eu não devia nada, nunca devi nada, né? Tenho uma vida limpa dentro da congregação desde o dia que entrei dentro dela. Então, o Senhor ia respondendo com obras, com sinais, e através do meu comportamento, como sempre fui dentro da congregação. Então, eu não saí, irmão, porque eu vi muita irmandade estava sendo enganada, entendeu? Estava sendo enganado com doutrinas que não se alinham com a Escritura. Então, nos bastidores, eu ia fazendo o trabalho, mostrando que as coisas não eram daquele jeito. Eles pregavam do jeito, mas a Escritura já falava de outra maneira. E aí, irmão, esse trabalho, durante toda a minha perseguição, fiz esse trabalho nos bastidores da congregação, no meio do ministério, no meio da irmandade. Então eu vi que não era lucro eu saí. O que Deus tinha dado para mim, eu comecei a passar para a irmandade, ensinar para a irmandade, né? E os irmãos iam olhando, iam conferindo na Bíblia, e ia vendo que o que eu estava falando tinha um alinhamento com a Escritura Sagrada. E no tempo de hoje, nós temos duas igrejas dentro da CCB. Uma que está alinhada, né, aos anciães, e outra que está alinhado a Cristo, né, que está se fundamentando nas Escrituras Sagradas. Por que eu falo assim, irmão? Porque a maioria das pregações que se ouve nos cultos, principalmente nos cultos online, os irmãos viram domingo passado que o irmão Salvador pregou que nós temos que comprar a nossa salvação, né? É uma doutrina, né? Se os irmãos verem bem a forma que os anciães dirigem a igreja, ela tem uma semelhança da Igreja Católica. A Igreja Católica que defende a salvação por obras. A Igreja Católica, só a Igreja Católica que era tida como Igreja de Cristo, né? Obra de Deus é só aquela que estava na Igreja Católica. Na Igreja Católica não podia ler a Bíblia, não podia estudar a Bíblia, então é a mesma coisa dentro da congregação. Só que agora, devido da internet, da tecnologia que veio, aí Deus abriu, irmão, a mente do povo. E está abrindo a mente do povo. E está tendo um êxodo muito grande da congregação e o povo indo para outras igrejas. Mas a minha missão dentro da congregação não é falar para a irmandade ir para outra igreja. A minha missão é trazer a igreja para Cristo e anunciar para eles o verdadeiro evangelho, e desconstruindo essa salvação por obra, perda de salvação, e ensinando um evangelho genuíno. É por isso, irmão, tudo que aconteceu na minha vida, passei todas as perseguições com dignidade, com a vida limpa diante de Deus, diante dos homens. Por isso que eu tenho
autoridade, franqueza de espírito, de vir aqui na plataforma e falar a verdade, sem temer nada, irmão, sem temer nada, porque desses anciães da congregação do Braz, não temo nada, porque não devo nada. É tanto que nenhum deles tem hombridade de chegar a mim e falar o que ele sente sobre a minha pessoa. Não tem. Por quê? Porque estão comprometidos. Entendeu, irmão? Então, é por causa disso que eu trouxe este assunto aqui. E o assunto do vídeo é como sobrevivi na perseguição, como sobrevivi na congregação e como o Evangelho impactou a minha vida. É este assunto. Fique com Deus. Comparta os nossos vídeos. Ósculo Santo no vosso coração.